noite. Está entrando no ar mais um Cartas na Mesa, esse programa novo aqui da Rede Altiora, que vai ao ar às quintas-feiras, às 22 horas, sempre tratando de assuntos de interesse à população, de interesse à nossa comunidade e trazendo sempre pessoas da nossa cidade, da nossa região, que representam muito bem a nossa sociedade, pessoas tops, digamos assim, no que fazem, no seu trabalho, pessoas que fazem a diferença aqui na cidade de Bragança Paulista. E hoje nós temos um assunto interessante, aquilo que mais rodou na mídia na semana inteira, aí já fazem praticamente mais de 10 dias, que é o caso principal do nosso país aí, a corrupção de uma maneira geral. A frase ou a palavra que mais se ouviu essa semana, ou as duas palavras, são os chamados embargos infringentes, né? Foi o que mais postou-se em redes sociais. Até os nossos convidados, daqui a pouco eu vou fazer uma apresentação e discutir com eles a respeito disso, mas eu tenho uma indignação muito grande ainda de muitas pessoas que fazem parte do nosso meio social, porque concomitante a esse problema todo de corrupção no país, nós tivemos aí um caso suspeito de surgir rato dentro de uma Coca-Cola. Então, discutiu-se muito mais nas redes sociais o caso do rato dentro da Coca-Cola do que os brasileiros ficaram preocupados com a corrupção no nosso país. Isso acaba indignando realmente algumas pessoas que estão voltadas aí para que a gente tenha o nosso país totalmente desenvolvido, livre de toda essa corrupção, livre de todo esse dinheiro que vai para o ralo e vai para o esgoto. Se todo esse dinheiro que é desperdiçado pudesse ser revertido realmente em função do brasileiro, nós teríamos com certeza absoluta um país muitíssimo melhor do que nós temos hoje. Então, vamos apresentar os nossos convidados aqui. Como sempre eu faço, vou apresentar o meu convidado da direita e depois o meu convidado da esquerda. O primeiro convidado aqui é o nosso amigo Dr. Oswaldo Zago. O Dr. Oswaldo Zago, ele é advogado, é um brilhante advogado aqui da nossa cidade. Ele é bragantino, né, doutor? Ele é bragantino, trabalha aqui na nossa cidade, atua na nossa cidade e ele tem casos importantíssimos que foram resolvidos e até hoje ele trabalha com muito afinco, com muito empenho. É uma pessoa que realmente todos praticamente conhecem e nós gostamos muito do seu trabalho. Então, primeiramente, boa noite, as considerações iniciais, doutor Oswaldo. Eduardo Gomes, é um grande prazer e é uma honra para mim poder participar desse segundo programa, o Cartas na Mesa. Você que é um amigo, um companheiro de tantos anos, e realmente eu tenho notado e tenho ouvido na cidade a grande repercussão que teve o seu programa e com certeza vai ser um grande veículo de informação, de debate, de liberdade de expressão para a nossa cidade. Então eu desejo a você, primeiramente, muita sorte, que você realmente tenha todo esse sucesso que já vem experimentando nesse início do programa e sempre estaremos aqui à sua disposição. Agradeço muito o convite e desejo também a nova direção aqui da TV Altiora que possa realmente colocar cada vez mais a TV no topo e prestando esse serviço social, esse serviço realmente de informação que é muito importante para nós. Termos um veículo televisivo aqui em nossa cidade, realmente é bastante importante. E eu te agradeço realmente pela oportunidade. Quem agradece sou eu, doutor Oswaldo, pela sua presença. E digo mais, eu agradeço também a menção que o senhor fez lá na Gazeta, no jornal Gazeta Bragantina, onde o senhor escreve uma coluna semanal. Exato. É isso? É uma coluna semanal. Eu agradeço a menção que o senhor fez ao nosso programa e, se Deus quiser, a gente vai conseguir esclarecer muitas dúvidas e esse programa ele vem de interesse da comunidade, da população, para que todos possam conhecer melhor todos os assuntos relacionados ao bem da nossa comunidade, do nosso país e da nossa cidade. E aqui eu tenho do meu lado esquerdo o doutor Lauro Mário Melo de Almeida. Ele é o delegado assistente da Delegacia Seccional de Polícia de Bragança Paulista. E, inicialmente, as considerações iniciais e boa noite ao doutor Lauro e muito obrigado pela sua presença, doutor. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Zaga. É um prazer estar aqui com vocês essa noite e acho importantíssimo esse programa onde nós podemos conversar sobre temas que realmente estão afligindo hoje afligem a nossa comunidade, né? Como, por exemplo, essa questão
política e social, e espero contribuir aqui humildemente, né? Não tenha dúvida nenhuma que o conteúdo que o Dr. Lauro tem e para passar para as pessoas, vocês vão ver ao longo da entrevista o quanto vai ser proveitoso isso. Dr. Oswaldo, então vou dar o primeiro start aí, uma pergunta para que o senhor pudesse falar ou responder ou mostrar, dizer para os nossos telespectadores, portanto, os embargos infringentes, doutor Oswaldo, que a semana nós ouvimos falar na mídia televisiva, falada, escrita, embargos infringentes. Doutor Oswaldo, o que são os embargos infringentes? Muito bem. Esse recurso, Eduardo Gomes, ele é previsto na legislação para alguns casos de decisões colegiadas. O que são decisões colegiadas? São decisões proferidas por mais de um julgador, né? Normalmente e quase que sempre por um número ímpar de julgadores. E isso ocorre com frequência nos tribunais estaduais, nos tribunais federais, mas é um recurso que pouco se ouviu falar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque os embargos infringentes, eles pressupõem uma decisão anterior e a possibilidade dessa decisão ser reanalisada por um outro grupo, por uma outra turma julgadora, o que é impossível dentro do Supremo Tribunal Federal, que o tribunal é composto por 11 ministros. Então, veja, uma decisão foi proferida lá atrás, há poucos meses atrás, pelos ministros da época que compunham o Supremo Tribunal Federal. Então, por maioria de votos, foram condenados alguns daqueles réus do processo do mensalão. Muito bem. A defesa, como já era de se esperar, tentou alguma alternativa, porque o Supremo Tribunal Federal é a última instância, não existe nenhuma instância acima do Supremo Tribunal Federal no nosso ordenamento jurídico. Então as defesas entraram com esses embargos infringentes. E daí começou a polêmica. Será que é possível, será que é admissível falar-se em embargos infringentes? Eu, particularmente, seria até uma ousadia, de certa forma, da minha parte, divergir da maioria do Supremo Tribunal Federal, mas eu entendo e tenho convicção disso. Não existem embargos infringentes no Supremo Tribunal Federal, porque a decisão foi proferida pelos 11 ministros. Pouco importa que houve uma alteração da composição do Supremo com a aposentadoria de alguns ministros e com a posse de novos ministros. O colegiado já decidiu, por maioria de votos, o Supremo já decidiu. Então, uma decisão que já foi proferida, como que ela pode ser revista, pode ser reanalisada, pode ser revisada pelo mesmo tribunal, né? Então, é bastante complexo para se explicar o mecanismo dos embargos infringentes, mas basicamente é isso. Quando você entra com embargos infringentes no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqueles membros da turma julgadora, que é composta por 3 desembargadores, acaba saindo o processo dessa turma julgadora e há uma decisão mais ampla daí por um maior número de desembargadores. Então você permite que outros julgadores, outros desembargadores analisem, não aqueles mesmos. Então você amplia o quórum de membros julgadores e você tem uma decisão daí quando a questão é dividida. Então, eu entendo com convicção de que isso não poderia ter ocorrido e, pior do que tudo isso, não é a discussão jurídica em cima disso. Cabem os embargos, não cabem os embargos. Nós não sabemos as consequências disso do ponto de vista da credibilidade do Poder Judiciário a partir daí. Nós não sabemos as consequências disso em termos da economia nacional, se isso não vai repercutir, de certa forma, na economia nacional perante os outros países, perante os investidores que vêm de fora. E nós não sabemos do ponto de vista social também como é que as pessoas, como é que a sociedade, como é que o eleitorado vai ver uma situação como essa. E pior ainda, se no julgamento dos embargos infringentes nós tivermos aí uma decisão diferente daquela primeira, uma decisão reformando aquela primeira que foi proferida. E outro aspecto também importante a considerar, nós sabemos que alguns réus vão ter a pena prescrita.
vão caducar as sentenças, vai caducar a condenação para um ou outro réu. Então isso realmente causa um desassossego, uma instabilidade, uma incerteza, um juízo de incerteza. E eu acho que de todos os aspectos, de todos os pontos de vista que nós fomos observar a questão, eu acho que foi equivocada. Infelizmente, por 6 votos a 5, optou-se por receber os embargos infringentes. Nós vamos ter uma decisão nos próximos meses. Não sabemos as consequências disso. Pois é, doutor Oswaldo, então a gente acredita, essa sua explicação aí, clareou um pouco a respeito disso, então dá para a gente perceber que isso realmente foi um artifício, um subterfúgio para esses políticos poderem navegar durante mais algum tempo em mares calmos, ou seja, existe ainda muita coisa que vai passar por esses julgamentos, mas de qualquer maneira a gente viu que isso acabou se tornando como se fosse uma violência para o povo brasileiro, onde nós já tivemos um julgamento no Supremo Tribunal Federal, tivemos condenações, ninguém foi preso, ninguém foi para a cadeia, e o pior, nenhuma verba, nenhum real foi devolvido para os cofres públicos. Os dinheiros que foram desviados não voltaram e não se sabe se vai voltar ou não. Duvidamos que esse dinheiro volte para os cofres públicos, que tem uma necessidade muito grande de aplicação, uma aplicação correta, uma aplicação justa em diversos setores da nossa, até da nossa economia ou da nossa saúde, educação para o nosso país. Dinheiro que foi desviado e que não vai provavelmente mais voltar para ninguém. Então, isso sim, a gente também pode dizer que isso é uma violência muito grande contra a população. Por falar em violência, então nós vimos lá o top, a violência em Brasília de toda essa ação do Supremo, de toda a ação desses políticos que estão fazendo. Ali no outro lado da balança, doutor, ou do outro lado da ponte, nós vemos aqueles que estão lá embaixo da ponte, fumando crack, usando drogas, abuso de álcool, a violência urbana, a violência doméstica, todo tipo de violência que requer por conta de família desregrada, por conta de drogas e tal. E o que acontece? O doutor Lauro, ele é presidente do Conselho Municipal de Álcool e Drogas de Bragança Paulista, não é isso, doutor? Então, eu gostaria que o doutor agora pudesse estar falando o outro lado dessa violência, que é essa parte de drogas, de usuários de drogas, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, como que o Conselho Municipal está dirigindo políticas voltadas para esse assunto, doutor? Primeiramente, sobre os embargos infringentes, eu gostaria apenas de... eu acredito que o Supremo Tribunal Federal ele perdeu uma grande oportunidade em iniciar um processo de diminuição de recursos. Então, mais um recurso, e um recurso que vai contra toda a opinião pública, né? As pessoas estão condenadas já, elas já deveriam estar cumprindo as suas penas. Mas o processo judicial, ele prevê determinados recursos e o Supremo Tribunal, assim, achou por bem, decidiu que, sim, caberiam os embargos infringentes. É claro que, do outro lado, quando nós temos a microcriminalidade, né? Na criminologia nós falamos a macrocriminalidade e a microcriminalidade. A macrocriminalidade é essa do coralinho branco, né? Essa do crime do mensalão, né? Dos vários mensalões, né? Que não são, nós temos aí, vamos ter outros julgamentos também. Esse é o último, né, doutor? Que nós temos uma lista enorme. Nós temos uma lista de vários nomes. De escândalos. Isso. E tem que ser julgado, tem que ser apurado, e isso é muito importante. Mas a microcriminalidade vai muito bem. Essa é apurada e apurada com muito rigor. Essa é apurada com toda o rigor da lei, a pessoa vai presa, sim, a pessoa fica numa cadeia ruim, a pessoa ela tem que responder, ela responde até num prazo que, se você for verificar, não é um prazo enorme, ela tem uma resposta, sim, você vai ser condenado e você vai ser preso em tanto tempo, e os recursos são esses. Uhum. E nós não chegamos até o Supremo Tribunal Federal, né? É muito raro que isso aconteça.
essa microcriminalidade, ela é tratada de uma forma forte, de uma forma realmente pesada. Mas existe essa necessidade. Então, por exemplo, drogas. Hoje nós temos o maior problema da nossa sociedade são as drogas. E nesse universo nós tivemos a questão da War on Drugs nos Estados Unidos, aquela batalha que até hoje nós tentamos lutar contra as drogas e daquela forma, que é esta forma de prender a pessoa que foi pega numa noite com alguns cigarros de maconha. Usuário, seria o usuário, né? Chamado usuário. Então, será que é usuário? Será que não é usuário? O policial apresenta a pessoa como existindo uma denúncia anônima, colocando uma circunstância que, ao que parece, é uma mercância da droga, e o delegado de polícia ele é obrigado aí a cumprir o seu dever e prender a pessoa. E aí vai ter que existir todo um estudo sobre, né, uma pesquisa processual, né, que é a pesquisa que existe, é processual, né? Ele vai ter que provar que ele é um usuário. Ou ele vai ter, né, e com um sistema muito pesado, um crime hediondo nas suas costas, né? Então, essa desproporção que existe entre esses crimes da macrocriminalidade e os crimes da microcriminalidade é que choca a população. Ninguém pode aceitar que grandes corruptos, condenados, não cumpram a pena. É um absurdo você estar na sua casa esperando poxa, então agora é isso, são 10 anos. Ele vai ficar preso tantos anos, então vai para... Não, ele está em casa. E isso a mais alta corte já decidiu. Enquanto aqui, na nossa microcriminalidade, nosso problema da droga, o crack, essa pessoa não tem essa mesma oportunidade. Isso é o que choca, é o que machuca. É isso, doutor. E a gente viu aí nessa semana na mídia também um grande assalto, uma quadrilha que foi presa lá na Praia Grande, onde eles faziam assaltos a bancos, a caixas eletrônicos, com banana de dinamite, com metralhadora, uma série de coisas, e roubaram, sei lá, uma quantia de dinheiro irrisória, perto da quantidade de dinheiro que foi retirado lá em Brasília. E na realidade existe, portanto, o que a gente chama duas coisas diferentes, né, doutor? Nós temos esses criminosos que realmente, um assaltante de banco, etc., criminoso perigoso, que fica preso, o rigor da lei para ele é uma, e lá em Brasília, com apenas uma caneta, um celular ou um notebook, você desvia milhões de reais, que seriam dinheiros empregados para o Brasil, já com outras medidas, onde você pode desviar todo esse dinheiro, mandar para paraísos fiscais, ninguém sabe onde está esse dinheiro, e mais ainda, a gente tem na nossa Constituição aí maneiras do indivíduo acabar driblando esse tipo de situação. Então, doutor, o doutor Oswaldo Zago agora, eu aproveito para fazer a pergunta. O doutor Lauro tinha falado dos embargos, também comentou a respeito disso. Então, quem que pode ser julgado lá no Supremo Tribunal? Qualquer tipo de ação? Ou seja, esses ladrões lá da Praia Grande, que roubaram o banco, etc., eles têm esse artifício de chegar o seu julgamento até o Supremo Tribunal e também ter os embargos infringentes, onde possam adiar a sua pena, doutor Oswaldo? Veja bem, o doutor Lauro colocou muito bem a questão, e eu queria complementar até, Eduardo, dizendo o seguinte: quando a gente fala em credibilidade do Poder Judiciário, nós não estamos falando na decisão em si, se ela é certa ou se ela é errada, porque a decisão, ela é fruto do quê? Ela é fruto da análise de um ser humano, de um juízo de valor, de uma avaliação. Eu digo que a credibilidade, ela pode ficar arranhada quando você tem uma decisão contraditória, uma decisão que ela se altera em curto espaço de tempo pela mesma turma julgadora ou pelo mesmo tribunal. Então isso realmente gera uma instabilidade, gera uma crise realmente conceitual. Porque nós sabemos que a grande, esmagadora maioria dos magistrados brasileiros, como também dos delegados de polícia, advogados, promotores, é de gente boa. Claro. Pessoas bem intencionadas. Existem, infelizmente, aqueles que denigrem as nossas classes profissionais, dos advogados, dos juízes, enfim. Mas a regra geral, e nós temos que acreditar nisso, porque o dia que nós acreditarmos que existe um número grande, ou que existe a maioria até,
de profissionais, de operadores do direito corruptos, daí está tudo arruinado. Daí nós temos que partir para outra porque está tudo perdido. Então nós temos que acreditar no sistema. Agora, você há de convir comigo que uma decisão dessa, depois de tão poucos meses, só porque houve uma alteração aí de ministros, esses ministros então resolvem rasgar aquela decisão que foi proferida? Tomara que não rasguem, tomara que eles analisem esses embargos infringentes e rejeitem os embargos infringentes e que essas pessoas passem a cumprir a pena. Porque eu acredito até, Eduardo, acredito e tenho certeza, que a grande maioria dos simpatizantes, eu escrevi isso no Gazeta, inclusive, a grande maioria dos simpatizantes, dos filiados ao Partido dos Trabalhadores, dos políticos do Partido dos Trabalhadores, deve ser, com certeza, de pessoas que não acreditam na possibilidade desses embargos serem julgados e deferidos, desses embargos serem acolhidos e que isso tudo fique por isso mesmo, que acabem tudo em pizza. Porque, naturalmente, que nós não podemos acreditar que existe uma maioria do partido que quer a impunidade desses elementos que comprovadamente tiveram lá a culpabilidade nesses fatos. E digo mais, a corrupção, quando ela ocorre, ela acaba gerando a violência e acaba gerando morte em massa. E quando você desvia uma verba pública, você deixa de gerar emprego, você deixa de gerar vaga em escola, você deixa de gerar compra de medicamentos, de equipamentos médicos, você gera morte em massa. Então não é simplesmente, mas ele desviou uma verba. Isso é gravíssimo e nós temos que dar a conotação adequada para isso. Nós temos que dar a resposta adequada e proporcional para crimes dessa natureza, porque realmente a população não aguenta mais a violenta carga tributária que se tem hoje e isso acontecendo em todos os âmbitos aí e todos os dias a gente verifica na imprensa escrita, em todas as formas de imprensa, escândalos e mais escândalos envolvendo mau uso de verba pública, né? E mais ainda, a população, de uma maneira geral, vendo esses escândalos diariamente, né, doutor Lauro? Se a gente for listar aqui, nós temos 10, 15, 20 para contar, já de muito tempo atrás, escândalos aí com milhares e milhões de reais desviados de contas públicas, etc. e tal, dinheiro que não é empregado, obviamente, no Brasil, e que a população não torna isso como normal. Ah, mas todo mundo rouba. Lá em Brasília o deputado rouba, o fulano rouba, o ciclano rouba, o beltrano rouba. Isso não é normal. Isso não é a normalidade. Então, decisões como essa que nós estamos vendo aqui, decisões de caráter político, digamos assim, isso acaba atrapalhando a cabeça da própria população, que vai acabar acreditando, mas isso sempre acontece, isso sempre vai acontecer. De maneira nenhuma isso pode passar na cabeça de ninguém. Essa situação, ela não é estática. De maneira alguma. Isso tem que ser mudado. E aqui o doutor Oswaldo falou, o doutor Lauro também, vou complementar depois com ele. Nós temos que mudar e acreditar que isso deva ser mudado. A obrigação de mudar esse país é nossa, dos eleitores que devem mudar. Mas no final do programa, nós vamos dar uma dica aí para vocês. Tem uma pergunta relacionada a esse tópico aqui. E nós vamos falar de abaixo-assinado, essas coisas que aparecem na internet, coisa e tal, para ver se a gente consegue mudar alguma lei no nosso país. Os nossos interlocutores vão falar sobre isso. Eu vou já fazer o intervalo, doutor Lauro, mas eu vou deixar uma pergunta no ar, nós voltamos e o senhor responde ela para mim. O senhor acredita que para a gente acabar tudo isso, deveremos ter penas mais duras para tanto crimes como esses crimes que são julgados realmente, os ladrões de bancos, que pegam uma metralhadora, que assaltam, que matam, e os mesmos crimes de Brasília? Então, será que o endurecimento das leis ou as leis que nós já temos bastam ser cumpridas? Nós conseguimos melhorar o caráter da condição da população brasileira. Então, vamos para um breve intervalo, já voltamos aqui com os nossos convidados.